Abra sua Bíblia comigo. Livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2, verso 1. Quando nós falamos sobre escolhas, nós entendemos que tudo, Anderson, que nós vivemos, tudo que nós vivemos hoje, sejam viver a bênção ou seja viver a maldição, seja o resultado, seja a consequência, seja o que nos dá prazer ou o que nos causa dor, o que eu e você vivemos hoje está diretamente ligado às escolhas que nós fizemos ontem. As escolhas que nós fizemos há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos estão gerando os resultados ou as consequências que estamos vivendo hoje. Às vezes, Fábio, nós estamos reclamando de algo que vivemos no casamento, estamos reclamando do que estamos vivendo na vida profissional, estamos reclamando do que estamos vivendo na vida financeira, sem dar conta, Luiz, que grande parte desses resultados vem do que nós vivemos, do que nós decidimos no nosso passado. Tem situações, Paulinho, que nós não vamos conseguir mudar mais. O que foi decidido, foi decidido. Mas nós podemos mudar, não conseguimos mudar o hoje, mas podemos mudar o amanhã. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela está totalmente pautada, baseada nas escolhas, e as nossas escolhas elas são poderosas. Nós fazemos escolhas que fazem parte da nossa rotina, e são situações que às vezes não vão mudar nada no nosso destino, como o caminho que nós vamos tomar para trabalhar, se a gente vai pegar a avenida A ou a avenida B, o horário que a gente vai sair do trânsito, o restaurante que nós vamos almoçar naquele dia. E tem outras decisões que às vezes, por mais que pareçam ser corriqueiras de rotina, elas podem bagunçar toda a nossa história, toda a nossa vida. E a minha pergunta nesse início de mensagem é: para onde as tuas decisões estão te levando? Para onde as tuas decisões estão levando a sua casa, a sua família? Existem situações que nós podemos até mudar, mesmo temos decidido errado, e tem outras que talvez, como o caso deste homem, não tem mais como ele trazer aquela mulher à vida. Tudo se perdeu. Alguém que dentro da caminhada da segurança, ele tinha uma carreira brilhante, um crescimento e sei lá quantas conquistas ele poderia ter, tudo acaba ali. Uma jovem que poderia ter também o seu futuro brilhante, não tinha ainda casado, não tinha gerado filhos, mas tudo acabou por uma decisão. E às vezes a gente fala assim: meu Deus, esse cara perdeu a cabeça. E quantos? Talvez hoje estão enfrentando situações que podem levá-los não a algo tão agressivo e violento, mas situações que podem gerar perdas. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, e baseado numa história muito conhecida de Josué capítulo 2, eu quero entender algumas lições com vocês. Então do acampamento de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias com a seguinte instrução: faça o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram àquela cidade e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó que alguns israelitas vieram à cidade esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao entardecer, quase a hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado aqueles homens para o terraço da sua casa, escondido debaixo de feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte da rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões então de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi até o terraço falar com eles. E ela disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Olha que coisa poderosa. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Todos estamos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados porque vocês estão aqui, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Já fazia 40 anos que isso tinha acontecido, e eles ainda tinham essas informações, para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos que fizeram ao leste do Jordão, aos reis dos amorreus, ao Gog e ao Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo.
Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo acima do céu e debaixo da terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo, com a minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai, da minha mãe, também dos meus irmãos, irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia da sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela, pela corda, pois na sua casa que estava na parte superior do muro, e eles se salvaram. Essa passagem que lemos fala de uma mulher que fez uma escolha. Essa escolha dela, ela vem totalmente contrário a tudo aquilo que a sua cultura, que o seu povo, que a vida que ela levava poderia ter sido. E essa escolha também, como nós já vimos, ela não apenas poupou a vida daqueles 2 espias que, se fossem pegos pelos soldados de Jericó, seriam mortos, mas ela também permitiu que aqueles homens, voltando para o acampamento, trazendo o relatório que Josué precisava para conduzir o povo a essa primeira vitória sobre a primeira cidade, que era a cidade de Jericó, e a entrada na terra de Canaã, depois de 40 anos esperando por essa promessa de Deus. A decisão que essa mulher tomou também veio poupar a sua vida, a sua casa, seus pais, seus irmãos e toda a sua família. Ou seja, uma mulher, como o texto mesmo apresenta, que tinha uma vida que poderia ser contestada por muitos aqui. A Bíblia diz que ela era uma prostituta, ela atendia a sua clientela dentro da sua casa. Uma mulher que, para muitos de nós, até como se apresenta a sua função profissional, não sabemos por qual escolha que ela chegou nessa função. Ela tinha talvez a sua índole e o seu caráter questionado por muitos. Essa mulher que talvez fosse segregada e rejeitada, não só pelo povo de Israel, que é condenado à prostituição, mas talvez até pelo seu povo. É muito comum as famílias rejeitarem pessoas que seguem esse trilho por conta da destruição que muitas dessas funções geram dentro de uma família. Uma segregação então de fora, uma segregação de dentro, uma vergonha, uma humilhação. Essa mulher que tinha tudo para ter um destino de destruição junto com o povo que estava ali. A Bíblia diz que essa mulher, ela tomou a decisão correta. E essa decisão trouxe vida a ela, a toda a sua casa. E o que eu acho maravilhoso que fosse, Evandro, só pela decisão que ela tomou, e o resultado que isso trouxe pessoalmente para ela, que foi a sua vida poupada, da sua família poupada, já estaria bom demais. Mas, Erickson, a decisão dessa mulher, ela foi tão impactante, que ela acabou entrando na genealogia de Jesus, o nosso Salvador. Você sabia que na genealogia de Jesus existe uma prostituta chamada Raabe? Quando essa mulher teve sua vida poupada, a parte onde a sua casa estava no muro não caiu. Quando essa mulher, ela então é poupada, ela é trazida para o arraial do povo de Israel, ela acaba se encontrando com um homem judeu, e este homem toma ela a casamento, e ela acaba entrando na história do próprio Jesus. Ou seja, ela não teve só a sua história poupada, mas a história dela traz uma marca. E hoje, depois de quantos mil anos nós estamos falando dela? Histórias que foram transformadas por uma história que foi transformada por uma escolha. Uma vida que foi poupada por uma escolha. Um destino que tomou um outro rumo por uma escolha. É muito importante nós fazermos uma avaliação de tudo que aconteceu com esta mulher. E depois dessa avaliação, nós começarmos talvez a tomarmos decisões baseadas nos ensinos que o texto diz. Quando eu avalio a história de Raabe, eu entendo que ao receber aqueles homens dentro da sua casa, ela já começa a ter, pelo menos, Guilherme, 2 opções de escolha. A primeira dela, e ela foi até pressionada para isso, entregar os espias que já tinham entrado na sua casa. E quem sabe ela poderia ter recebido uma recompensa, ela poderia ter recebido um reconhecimento, sem saber o que iria acontecer lá na frente. Lembrando que o povo de Jericó confiavam demais nos seus muros, por mais que eles estivessem temerosos por tudo aquilo que estava acontecendo na chegada dos hebreus e a travessia que iria acontecer do Jordão.
eles ainda confiavam que eles não conseguiriam entrar, sabiam que poderiam ficar até sitiados, mas não acreditavam que seus muros iriam ruir daquela forma que ele ruiu. Ela podia ter escolhido entregá-los, sim ou não, gente? Ela não sabia o que isso poderia trazer de consequência, que era a morte, mas era uma escolha. Eu quero chamar a sua atenção para isso. As escolhas que nós tomamos hoje, muitas vezes elas não estão revelando, pastor Dodô, o resultado ou a consequência que vai trazer ali. Por isso que a palavra é escolha, é decisão. Porque se nós soubéssemos que as nossas escolhas de hoje iriam nos levar a um lugar de dor e fracasso, talvez muitos de nós não escolheríamos. É verdade ou não é? Se uma pessoa soubesse, por mais que nós ensinamos os princípios, mas se ela soubesse que o que ela está fazendo dentro da sua empresa, dentro do negócio da empresa que ela trabalha, uma situação de um roubo, uma situação de uma desonestidade, se ela soubesse que aquilo traria tantas perdas para ela, provavelmente ela não decidiria daquele jeito. Por mais que os princípios estabeleçam isso para nós. Conheço pessoas que, se imaginassem que um adultério que foi cometido traria tanta dor e tantas consequências ao seu casamento, provavelmente talvez ele teria parado no meio do caminho. Mas nós temos que entender que as decisões, elas sempre vão gerar um produto, um resultado ou uma consequência. E para onde as tuas decisões estão te levando? Onde você está hoje já é resultado ou é consequência de uma decisão que você tomou? A segunda escolha que aquela mulher poderia fazer, e ela fez, foi esconder aqueles homens, traindo inclusive o seu povo, o seu rei, fazendo uma aliança com eles. E ela acaba tendo a sua vida totalmente poupada, Fernanda, por essa situação. Bom, quais são as primeiras lições, ou quais são as 3 lições que eu quero tirar com esse texto? Se você gosta de anotar, vale muito você anotar agora. A primeira lição, André, que eu aprendo com essa história é que, independente do que você já tenha vivido no seu passado, quais foram as decisões equivocadas que você tomou no seu passado, e por mais que seja hoje uma caminhada difícil que você está tomando, você ainda pode tomar decisões que podem alinhar a sua história. O texto diz, Carol, que esta mulher era uma prostituta. Nós não sabemos o que fez ela tomar esta decisão de ir para este caminho. Não sabemos se foi um abuso íntimo que ela sofreu. Não sabemos se foi uma continuidade de uma história familiar, uma maldição hereditária. Não sabemos se foi por uma crise que ela enfrentou financeira. O texto não deixa claro o porquê que essa mulher chegou nessa função. Não diz o que foi. Mas nós entendemos que para chegar nessa posição, Andréia, de segregação e rejeição, como eu falei para vocês, essa vida difícil que essa mulher levava, porque por mais que às vezes a gente diga que esse rumo é uma vida fácil, para aqueles que passaram, eu tenho certeza que vão dizer que não é tão fácil assim. Pode ser um caminho mais rápido para certos resultados, mas é destrutivo, envolve situações comportamentais, emocionais e principalmente espirituais. Por mais que essa mulher tenha enfrentado situações que a obrigaram a decidir tomar esse rumo, ela tinha tomado decisões erradas, e talvez uma atrás da outra, que levaram ela exatamente a esta posição. Mas a Bíblia diz que o dia que ela encontrou o povo de Deus, o dia que ela encontrou a oportunidade de conhecer a luz dos céus, do reino de Deus, essa mulher decidiu corretamente. Sabe o que eu aprendo aqui, Solange? Não importa o quanto você já errou, o quanto eu já errei no passado. Não importa quão sujo nós fomos. Não importa quantos erros nós já cometemos. Não importa o quão desastrosa foi a nossa caminhada até aqui, as decisões que nos trouxeram até aqui. Todos nós temos a oportunidade de fazer a escolha correta. Não importa onde você foi, os erros que você cometeu. Não importa se você levou uma vida errada como a vida de Raabe. Hoje Deus está nos dando a oportunidade, como aquela mulher teve quando aqueles 2 espias entraram na casa dela, de decidir diferente. E a decisão que eu e você podemos tomar hoje pode mudar todo o rumo das nossas histórias. Não importa. Não importa o que você viveu. Não importa o quão desastroso foi. Não importa o quão violento foi. Não importa o que a tua vida, o que as experiências da tua vida geraram em você, crenças, caráter e decisões que trouxeram você aonde você está, para o lugar que você está. Hoje Deus está dizendo: eu quero dar um novo rumo para você. Quando aqueles 2 homens, Filipe, entraram na casa de Raabe, para ela talvez foram mais 2 clientes. A condição daquela mulher é que ela trabalhava em casa, era home office. E talvez foi mais um dia de trabalho. Talvez foram mais 2 clientes que chegaram ali.
Ela não sabia o que eles representavam, quem eles eram, de onde eles vinham. A cidade de Jericó era a entrada da terra de Canaã, provavelmente é uma cidade mais fortificada. Os muros de Jericó tinham 12 metros de espessura, era o tamanho desse altar aqui mais ou menos, entanto que a casa dela era construída, um pouco menos, né? Aqui tem um pouco mais. E a Bíblia diz que quando aqueles homens entraram na casa dela, na verdade ali quem estava entrando era o próprio Deus, e aquela oportunidade ela não jogou fora. Talvez alguns de nós hoje, Wesley, não estamos vivendo ainda o pleno porque já tivemos a oportunidade como aquela mulher teve, mas não conseguimos enxergá-la, ou até enxergamos, mas rejeitamos, dizendo, mas não dá para fazer. Deus não é mágica. Para que possamos viver o que Deus tem que fazer em nossas vidas, nós precisamos estar decididos, nós precisamos entender que a decisão tem que ser diferente. Quem está me entendendo, diga amém. São escolhas. Tanto que nós, no final de todos os cultos que nós fazemos o apelo: quem escolhe entregar a sua vida para Jesus? Entregar a sua vida para Jesus é uma escolha. Ele não impõe nada para você, Ele não obriga, Ele te dá a oportunidade. Amém, queridos? E não só a salvação, mas tudo que nós vivemos. Aquela mulher poderia ter escolhido e falar assim: mas é que eu vivo disso daqui, isso aqui é meu trabalho, como é que eu vou deixar essa vida? Ela poderia ter escolhido continuar do jeito que ela estava. Ela poderia ter escolhido o povo dela. Falou: mas eu sou de Jericó, eu moro nessa cidade, como é que eu vou decidir trair o meu rei? Se eles me pegarem, eles vão me matar. O que poderia ter acontecido por uma insurgência, por uma rebeldia, uma traição? Mas aquela mulher, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo das situações adversas que ela encontraria no seu caminho, ela ainda fez a escolha certa. A primeira lição é: não importa, Miriam, o que nós vivemos no passado, Deus sempre vai ter a oportunidade, Orlando, de fazermos a escolha diferente. Isso pode ser imediatamente, agora. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo uma vida de erro, de imoralidade, de adultério, e enquanto você está ouvindo, você já está vivendo as consequências e a dor, e você pode decidir agora. Agora você pode decidir: eu vou abandonar essa vida. Posso ouvir um amém sobre isso? Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo uma vida de engano, uma vida de mentira, construíram sua carreira profissional, seus negócios da mentira, estão vivendo as consequências da mentira, e você está ouvindo tudo isso e falando: mas o que eu posso acontecer? Simplesmente você decidir agora: eu vou fazer diferente. Tudo na nossa vida, Robertão, é uma questão de escolhas. A segunda lição que eu aprendo com esse texto: Raabe, ela só fez a escolha certa porque aquela mulher, ela enxergou algo espiritual que ninguém que estava naquela cidade conseguiu enxergar. E eu posso dizer que mesmo ela sendo, Diego, uma prostituta, uma meretriz, uma mulher desacreditada pelo povo hebreu, desacreditada talvez pelo seu povo, segregada pelas famílias, pelas pessoas de valores imorais que estavam habitando naquele lugar, uma mulher que tinha, como eu falei, a sua índole talvez questionada por muitos, essa mulher, ela conseguiu discernir, mesmo não tendo o Espírito Santo habitando nela. Essa mulher, quando ela fica sabendo que aqueles homens que entraram na sua casa, no seu estabelecimento de trabalho, eram hebreus, talvez ela viu a forma que eles falavam, que era diferente, o seu dialeto, o seu sotaque, as suas roupas. Talvez ela viu que aqueles homens não cederam aos encantos dela como os outros cediam. Eles entram ali de fato mesmo para se esconder, porque provavelmente diz Flávio José que eles estavam sendo perseguidos por cima dos muros. Aquela mulher, quando fica sabendo, porque agora os soldados de Jericó vêm até a sua casa dizendo: onde estão os hebreus que aqui entraram? Aquela mulher, sabendo do risco que ela estava correndo em trair o seu povo, em receber os seus inimigos, e quem sabe para calá-la eles poderiam até matá-la. Essa mulher, ela enxergou o que ninguém enxergou. E depois que ela esconde os homens, ela sobe no início da noite, lá onde eles estavam escondidos no terraço. E a Bíblia diz no verso 9 que ela diz assim: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Eu estou falando de uma mulher ímpia que vivia uma vida de pecados. Eu estou falando de uma mulher que estava encalacrada, arrebentada, toda imunda da sua vida que ela estava trilhando. Mas quando aqueles homens entraram na sua casa, ela discerniu quem eles eram. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que eu e você precisamos ter o discernimento que essa mulher teve para tomarmos as decisões corretas. Sabe por que infelizmente, Elton, nós decidimos de forma errada, José Arci, e trazemos dores e consequências? Porque muitas das decisões que nós tomamos, nós não temos o discernimento.
Eu poderia dizer para você, você precisa escolher ouvindo Deus, mas essa mulher nem Deus ela conhecia para ouvi-lo. Mas aquela mulher, ela recebeu algo que eu e você precisamos receber. O que é o discernimento? É a compreensão, o entendimento do que está acontecendo. Continua, olha o que continua dizendo o texto. Sei que o Deus sei que o Senhor, ela não diz o seu Senhor, ela não diz o seu Deus, ela diz eu sei que o Senhor. Essa mulher, ela tinha a compreensão, o discernimento de quem era Deus. Ela diz, sei que o Senhor deu essa terra. Ela diz, estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos como o Senhor Deus secou as águas do Mar Vermelho. Há 40 anos isso tinha acontecido e ela tinha notícia. Ela diz, sei que vocês passaram a seco, sei que vocês saíram do Egito, sei que vocês derrotaram os inimigos, os amorreus de Og, de Seom. Sei que tudo está acontecendo, por quê? Porque o Senhor, seu Deus, é Deus supremo acima do céu e debaixo da terra. Uma condição natural e normal seria o quê? Aquela mulher entregar os seus inimigos. Sim ou não, gente? Natural. Ela não estaria nem cometendo crime. Pelo contrário, ela cometeu crime quando ela escondeu eles. Dentro da sua lei, da sua cultura, ela não estaria nem cometendo um crime. Mas aquela mulher, ela entendeu, ela discerniu que o que estava acontecendo era muito maior do que ela imaginava. Ela enxergou, Ellen, como eu falei, o que os outros não enxergaram. Sabe por que nós muitas vezes estamos sofrendo consequências das escolhas do passado? Porque lá nós não discernimos. Só que, Adilson, nós podemos agir de forma diferente agora. Aquela mulher, quando deixou aqueles homens entrarem na sua casa e permitiu que eles ficassem na sua casa, ela escondeu aqueles homens. Ela discerniu que aqueles homens vieram da parte de Deus. Isso fala também de aliança, porque quando ela deixou aqueles homens entrarem e ela fez um pacto que eles iam protegê-la, ela fez uma aliança com eles, sim ou não? Com quem você está fazendo aliança? Você está discernindo quem são essas pessoas? Você tem conseguido compreender com quem você está fazendo negócios? Tem coisas que nós não sabemos o que vai acontecer ali na frente, Amaral. O que nós precisamos é discernir o coração de Deus, entender quem são essas pessoas. Pela misericórdia e graça de Deus, quem entrou na casa de Rabi eram 2 homens de Deus, mas poderiam ser 2 homens do diabo, sim ou não? Às vezes nós estamos rejeitando os homens de Deus, estamos recebendo os homens do diabo. Estamos fazendo pacto com pessoas que vão nos comprometer. Cuidado com as suas influências. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre influência, sobre tomar cuidado com as nossas amizades e relacionamentos. Olha o que o salmista diz: bem-aventurado, abençoado é aquele que não anda, não segue o conselho, não senta na mesa com os ímpios, com os escarnecedores, com os zombadores. Mas a gente só vai saber que o cara é ímpio quando a gente está perto. A gente só vai saber que o cara é pecador quando a gente está perto. Isso aqui, quando nós caminhamos com Deus, Deus nos dá a possibilidade de discernir. Sabe aquela pessoa que tua mãe fala assim: não gostei desse amigo? Isso chama-se discernimento. Sabe aquele amigo que tua mulher fala assim: quero que você ande com ele, não, tem cara de quem não presta. Aí tem marido que é tolo, fala assim: essa mulher é louca. E tem um negócio que deixa as mulheres endemoniadas, é dizer que ela é louca. É verdade ou não é? Aí elas ficam, ei, é Deus usando sua mulher para falar contigo. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos aprender a discernir. Nós precisamos aprender a enxergar. Aquilo que o povo diz que mulher tem sexto sentido, eu digo que as mulheres têm um canal muito mais estreito muitas vezes com Deus. Não todas, eu entendo isso, mas muitas vezes tem um canal muito mais estreito com Deus do que às vezes nós homens. Então homem é um negócio que faz amizade com todo mundo, quer fazer negócio com todo mundo. Não são todos também. Nós precisamos aprender quem nós estamos deixando entrar, ou quem nós estamos mandando sair. Aquela mulher teve um discernimento de Deus, e esse discernimento de Deus, não, um discernimento espiritual, e esse discernimento espiritual fez com que toda a sua casa fosse poupada. O que eu aprendo com isso, Shua? Todas as decisões que nós fomos tomar, nós precisamos buscar uma direção de Deus. Ela nem tinha Deus, mas encontrou Deus na sua decisão. Eu e você precisamos tomar decisões com Deus hoje. Não adianta você orar depois que decidiu. Qual que é a oração que você faz depois que você decidiu errado, Tiago? Jesus, por que você deixou eu fazer isso? Jesus fala: mas você não me perguntou nada? Você não falou nada? Você não me procurou? Você não me consultou? Agora você vem colocar a culpa em mim? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele nos deu o poder do livre-arbítrio, que é o poder da escolha. Você decide.
Você decide o caminho que você vai tomar. Deuteronômio 30, Moisés diz ao povo: eis que coloco diante de vocês duas opções, vida e morte, bênção ou maldição. Ele diz: escolhe a vida. Aí você fala: mas que fácil. É claro que eu vou escolher a vida. Quem aqui escolheria a vida? Levanta a mão. Meu Deus, caiu o rosto. Quem não levantar a mão já acha que vai escolher a morte já. Quem aqui escolheria a vida? Levanta a mão. Quem aqui lá no discurso de Moisés escolheria a bênção? Levanta a mão. Agora, quem aqui escolheria a maldição? Não, pastor, tá bom demais, o negócio é viver um pouco de maldição. É muita bênção, a gente enjoa, tem que ter um equilíbrio. Quem escolheria a maldição aqui? Quem escolheria a morte? E parece um discurso tão tolo de Moisés, não parece? Eis que coloco diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ele diz: Deus é minha testemunha, que eu dei a possibilidade. E ele ainda diz: eu vou dar uma dica, talvez vocês não entendam, escolhe a vida. Ele nem precisava dar dica. Mas por que ele coloca essas duas possibilidades? Porque a escolha da vida ou da morte, Carmen, não tem a ver com as nossas palavras, tem a ver com o nosso comportamento, com as nossas decisões. A escolha da bênção e da maldição não tem a ver com o nosso discurso, tem a ver com aquilo que nós estamos caminhando, com o trilho que nós estamos fazendo. Você pode dizer todos os dias que você escolhe a bênção, mas se você escolheu trair a sua esposa, o seu esposo, vai ser maldição. Você pode dizer que escolhe a vida todos os dias, mas se você escolhe, se dentro do seu comportamento, as suas decisões estão te levando para o que é ilícito, o que é errado, você vai trazer morte. Quem está me entendendo, diga amém. É o poder da escolha. Peça discernimento para Deus. Deus, para onde eu vou? E a terceira e última lição, vai comigo no verso 12 do texto que nós lemos. Agora, portanto, peço que jurem-me pelo Senhor, que assim como tratei vocês com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me uma garantia de que quando Jericó for conquistado, vocês pouparão a minha vida, mas também pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Olha para mim. As decisões que nós tomamos hoje, Kettner, as decisões que nós tomamos hoje, Ana Paula, elas não vão gerar proteção ou bênção apenas para nós, mas também para a nossa casa. Aquela mulher escolheu trair seu povo, seu rei Erickson. Ela decidiu proteger os inimigos. Mas aquela decisão, ela foi tão impactante que ela teve seu pai, sua mãe, seus irmãos e as famílias dos seus irmãos e irmãs guardados. As tuas decisões, elas vão impactar a história da sua família. Posso ouvir um amém? Amém. Agora entenda uma coisa, Felipe: positivamente e negativamente. Deixa eu encerrar com uma outra história, dentro de uma história. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Aqui nós encontramos a história de Raabe. Como eu já estou falando tanto dela, a vida de Raabe, a história, a decisão de Raabe marcou a sua casa, a sua família, seus filhos protegidos. Essa mulher teve seu destino totalmente transformado, Carol. Tão transformado que ela faz parte, como eu falei, da genealogia de Jesus. Olha o impacto que a história, que a decisão de Raabe trouxe para a sua história. Então eu não preciso falar muito do que ela protegeu, porque você já entendeu sim ou não? Agora, quando nós tomamos a decisão errada, também vai impactar a nossa família. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 11. Você conhece bem a história, é uma história tradicional sobre escolhas erradas. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as suas tropas israelitas para lutarem com os amonitas, mas ele ficou no seu palácio. Deixa no verso 1 por enquanto, só deixa eu falar aqui. Aqui nós encontramos melhor o início da desgraça na vida de Davi. Davi até aqui, mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo vivendo situações dolorosas por anos dessa perseguição, mesmo passando por humilhações como aconteceu com Nabal, o que nós vamos encontrar é Davi tomando decisões em cima de decisões corretas, que trouxeram ele até o palácio como rei de toda a nação de Israel e multiplicando o crescimento do território de Israel em 100 vezes mais do que era em Saul. O cara virou um monstro na linguagem de hoje. Uau! O cara se tornou poderoso. Quem está aqui comigo, diga amém. Porém aqui no capítulo 11, no verso 1, ele escorrega. E ele toma duas decisões, uma inclusive em função da primeira, que foi a mais séria, que acabam desgraçando a sua família. A Bíblia diz que no tempo em que os reis iam para a guerra,
O que significa essa primeira parte? Que nessa fase aqui do ano, no começo do ano, que tinha ali a ver com o verão, primavera, era a função profissional dos reis. Qual era a função profissional dos reis? Ir para a guerra. O rei tinha esse papel de ir para a guerra, ou para proteger o seu território, ou para conquistar mais território. Basicamente era isso. No tempo em que Davi deveria ter ido lutar, ele já tinha conquistado tanto, ele já tinha um exército tão poderoso, ele já tinha um comandante chamado Joabe, que era tão extraordinário naquilo que ele fazia, que era matar gente, que ele falou: eu vou ficar em casa. Ele resolveu ficar ocioso. No outro verso, coloca para mim, diz que numa tarde Davi se levanta. E o cara se levantar à tarde está fazendo o que, gente? Dormindo. Ele se levanta e vai passear pelo terraço, ocioso. Existem decisões erradas que muitos de nós estamos tomando. Por quê? Porque estamos ociosos. Não tem uma máxima que diz, um ditado que diz que mente vazia? Cuidado quando a sua mente está vazia demais. Cuidado com a sua ociosidade. Cuidado quando você não tem o que fazer. Cuidado que essa é a hora que o cara vai para a desgraceira. Ele levanta à tarde, vai passear no terraço, e diz: e eles destruíram o exército inimigo, tá? Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso. O cara estava dormindo 2 horas da tarde. Eita vida boa, hein? E foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Aqui o que nós encontramos? A tentação, o sapricol, o catiço, o Didi. Mas nós precisamos entender que a tentação, ela só vem, Wesley, daquilo que nós desejamos. A tentação está diretamente ligada à concupiscência da alma, Paulo diz. São os nossos desejos que nos levam àquele lugar. E a vida de Davi começou a desgraçar ali. Essa paradinha que ele deu, só essa paradinha, Rafaela, só essa, de ver aquela mulher tomando banho, gostar e aceitar aquilo que foi oferecido para ele como uma oportunidade de pecado, matou 4 filhos. Uma filha abusada sexualmente pelo próprio irmão, um filho pervertido, um filho que se rebelou contra o próprio pai querendo matá-lo, que tomou seu palácio, tomou seu reino por um tempo. Filhos desobedientes que desrespeitaram as suas decisões em toda a sua história. A casa de Davi desgraçou por causa de uma decisão. Raabe tomou uma decisão: vou proteger os espias. E protegeu ela, seus pais, seus irmãos e a família dos seus irmãos. Talvez alguns de nós somos consequências de decisões erradas dos nossos pais, ou vivemos as consequências, melhor dizendo, não que somos. Davi, ele desgraçou toda a sua casa, porque no tempo que ele deveria estar lutando, ele estava em casa. Quando ele deveria ter continuado, ele parou. Continua o texto, por gentileza. Davi então mandou alguém descobrir quem era a mulher, e disseram a ele, alertaram ele. Deus sempre vai nos dar, Karine, a possibilidade de alerta daquilo que pode trazer destruição para nós e para a nossa família. E disseram: é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o Hitita. Ele conhecia Eliã, que era um dos seus conselheiros. Ele sabia quem era a história dela. Urias, o Hitita, era um dos comandantes do seu exército. Não era um desconhecido para ele. Era família próxima, para estar perto do palácio era muito próxima. Mas a Bíblia diz, verso seguinte: então Davi enviou uma mensagem que trouxessem a mulher até ele, e ele teve relações com ela. Ele adulterou, ele quebrou o princípio, ele aceitou a possibilidade do pecado, ele decidiu pelo pecado, e a espada nunca se apartou da casa dele. Aquela mulher engravida, ele tenta trazer o marido dela da guerra para poder esconder o seu pecado. Não tinha ratinho, não tinha DNA. Então se ele coabitasse com ela, ele não ia ter que passar pelo SBT. Naquela época não tinha situação, mas aquele homem não cai na artimanha e na estratégia maligna de Davi. Aquele homem não vai para casa, aquele homem não coabita com a sua mulher. Davi, vendo que não poderia esconder o seu pecado, porque aquela mulher, a sua barriga ia crescer, e o marido não estando lá, iriam perguntar para ela quem foi que engravidou, e ela ia entregar o rei, ia morrer ele e ela apedrejado, porque assim a lei mosaica determinava. Então ele toma outra decisão baseada na primeira, porque quando você toma uma decisão errada, entenda, a decisão errada pode te levar a tomar outras na sequência. E ele decide matar Urias pela espada dos moabitas, e manda uma carta pelo próprio marido traído, dizendo: Joabe,
Coloque Urias na frente de batalha contra os moabitas, e quando eles atacarem, recuem. E ele mata Urias pela espada dos seus inimigos. Segunda decisão equivocada. Toda a casa destruída. Agora eu pergunto para você: se Davi imaginasse que essas duas decisões levariam 4 filhos para a sepultura, o bebê que nasceu do seu adultério, Aminon que estuprou a própria irmã, Absalão que matou Aminon, Adonias que se rebelou lá no final da vida de Davi, se ele soubesse que esses 4 filhos iriam morrer por conta da sua escolha, você acha que ele teria decidido? Sim ou não? Não, é que ele estava assim, meio coisado, pastor. Valia a pena? Você acha que valeu a pena? Se ele soubesse que o seu adultério ia desproteger a sua filha, a um abuso do próprio irmão, ia gerar um filho pervertido, como foi Aminon, você acha que ele teria dado continuidade? Não. Uma escolha comprometeu toda a sua casa. De novo eu te digo, Raabe fez a escolha certa e ela protegeu a sua família. Davi fez a escolha errada e ele comprometeu a sua casa.